Olá, olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live noturna do Petit Jornal. Cá estamos. Cá estamos para a live de hoje, para repercutir os acontecimentos, para gravar o podcast, para trocar uma ideia. Salve, salve. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Esse é o nosso grande momento do dia, pontualmente. Aqui é pontualidade. Pontualidade é o nosso forte, gente. Estamos cá, prontos para mais uma live do Petit Jornal. Boa noite. Boa noite, vamos chegando, vamos chegando. Opa, opa. E aí, Opa, chefe? como vai? Tudo bem? Beleza? Estamos aí, né, cara? Ô, tá muito tarde essa live, Daniel. Eu quero fazer mais cedo. Como é que Ah, faz? terça-feira não tem como, Não porque tem antes como? tem aula do Petit Cursos. Entendeu, Ah, tem cara? aula do PT, entendi. Tem aula do Petit Cursos. E aí não tem como fazer, Tanguinho. Não tem como Mas, ó, fazer. quarta-feira eu não dou mais aula, não faço mais live 11 da noite. Não quer saber, Daniel, você dá teu jeito aí. Ah, Eu mas quarta-feira. exijo que seja 10 horas, porque Mas não Tanguy, dá. já acabou a turma lá, cara. Ah, é? Então tá bom. Já acabou. Agora é quarta-feira, já é. Aí, Tanguy, hoje temos selos ou não selos? Boa. Selos ou não selos? Faltou até uma interrogação. Acho que uma interrogação ficava boa, mas já foi sem interrogação. Tudo bem. Pô, mas não tem crase, né, cara? E aí? Ah, Ah, é o Messi não tá verdade. aparecendo. Não, mas o Messi não tá aparecendo, né? Aí dane-se também. É verdade, cara. Complexo isso. Enfim, rapaz, o pessoal tá chegando aqui para a live do Petit Jornal. Boa noite. Bem-vindos, Boa gente. noite a todos, boa Bem-vindas. noite. Ó, Renata já comprou selo aí, ó, 2 selos. Obrigado, Renata. Obrigado, Renata tá Renato. todo dia com a gente aí, cara. Impressionante, muito obrigado. Luiz Luiz Oliveira Oliveira, também. muito Obrigado. obrigado. Não é que 10 horas é bom, que 10 horas é menos cruel do que 11. 11 as É, 11 é palavras já não ruim, estão mais né? saindo. É, 11 é Já, difícil. já, já tá ruim já. Coisa boa, Taguier. Coisa boa. Conta novidades aí, Daniel. Enquanto o pessoal tá entrando aí, conta com sua vida. Me conta aí, Daniel. Minha vida. É, Eu sobre vou sua falar agora. vida. Vou falar da minha. Não, cara, Tanguy, eu contaria pros meus amigos. Pra você não, cara. Quero contar Ah, pra não? você não. Pra você eu não quero Ah. contar, não. Pra você Mas não, pros porque. ouvintes você contaria? Contaria, cara. Então conta Contaria. aí, ó. Então conta É, aí. mas Finge que eu você não tô tá aqui. ouvindo. Mas Ó, você tá não, aqui, ouvindo, aí é ó. ruim, né? Ó, pronto. Conta aí e, porra, finge que eu não tô aqui. Vai que vai. Angela 3M comprou 2 selos, obrigado. John Malman comprou um selo também, muito Porra, obrigado. John Malman é um baita nome, hein, cara. Porra, John Baita Malman. nome, cara. Baita Caramba, nome. John Malman. O cara é cowboy demais, cara. John Malman é o cara É, que entra no saloon com aquela portinha fazendo assim, ó. Esse é brabo demais, cara. John Malman é muito bom. É, Viviane Ribeiro, de Curitiba, muito obrigado, comprou selo. obrigado, É, gente. né? Vamos chegando. A Bárbara Dana tá voltando, qualquer hora volta. Olha aí, gente. Cássio Coutinho, beleza, Cássio. Luiz Oliveira, já comprou 2 selos, já agradecendo. Vamos lá, Daniel, começar, que tá muito tarde, cara. Então, peraí, vamos começar aqui. Hoje é 3:56, né? 3, Então, 5, vamos meio. lá. Bora. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 356. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 23 horas e 5 minutos da terça-feira, 13 de setembro de 2022. Cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E aí, Tanguy, como está você acompanhando o desenrolar deste mundão, deste planeta que não para de nos surpreender? Atento, Daniel, atento, olhando, perscrutando, analisando, para a gente poder trazer informações frescas aqui. É muito bom isso, né, Daniel? Poder falar assim. Vamos comentar aqui os assuntos das últimas 24 horas, porque é isso, né? O podcast ele acaba nem ficando velho, por isso que a gente data, inclusive, o episódio, a 13 de setembro. São exatamente 23 horas e 5 minutos no horário de Brasília. E, Daniel, a informação que eu tenho para te trazer hoje é que eu acho que agora a guerra acaba, viu? Acho que a guerra não vai Como durar muito assim, mais tempo. gente? É. Olaf Scholz ligou para o Putin e falou: Putin, na moral, tira as tropas da Ucrânia. Eu não sei se o Putin vai resistir, viu, Daniel? Acho que agora, com aquele charme do Olaf Scholz,
ele vai acabar tirando as tropas de lá, Cara, porque Olavo é muito carismático, cara. muito, Olavo é muito. sedutor É um demais, cara. Pode ser charme que que. Putin não resista. Pois é. Aí Olaf Scholz tá sofrendo pressão, Daniel. O pessoal tá xingando ele que ele não tá mandando arma, que tinha que ter mandado arma, não sei o quê. E ele tá, porra, com aquela careca dele suando, falando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Aí foi, já sei, tinha uma ideia. Pegou o telefone, passou 1 hora e meia, acho que ele conversou com o Macron e perguntou como é que faz. 1 hora e meia, enchendo o saco do Putin. Você sabe Vencer que a gente pelo já comentou isso? cansaço. O Putin tá com tempo, né, Daniel? O Putin, você liga para ele, qualquer momento você ligar para ele vai te atender, vai conversar, parece que a resenha é boa, mas o Olaf Scholz pediu para ele para buscar uma solução diplomática o mais rápido possível, baseada em um cessar-fogo e no respeito pleno à integridade territorial da Ucrânia e na soberania ucraniana. Aparentemente, o Putin disse não, mas a conversa valeu, tá? A resenha aí foi boa. E aí, Daniel, essa pressão que está ocorrendo sobre o Olaf Scholz pela questão devido às armas e tal, naturalmente agora está aumentando, porque, como a gente vem comentando ao longo dos últimos dias, a Ucrânia está vivendo um bom momento na guerra, está conseguindo ganhar território, né, retomar territórios que tinham sido tomados pela Rússia. E a Ucrânia, portanto, está montando uma narrativa que tá vendo aí, se tivesse mais armas, eu já teria feito isso há mais tempo, e se eu tivesse feito isso há mais tempo, talvez a guerra já nem tivesse mais aí. Então, isso está levando, inclusive, Daniel, a oposição ao governo do Scholz na Alemanha a anunciar hoje que pretende votar uma moção, isso provavelmente deve acontecer na semana que vem, demandando que sejam enviadas mais armas para a Ucrânia. Então começa a ser uma pressão que antes era mais uma pressão de corredores, pô, deveria mandar, eu também acho que deveria e tal, e agora começar a ser algo que vai ser aprovado por meio de uma moção. O Scholz está sentindo a pressão e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha também, a Annalena Baerbock, disse que o momento agora é crucial, por conta exatamente do momento que a Ucrânia está vivendo na guerra, e prometeu enviar mais ajuda militar. Não disse que ajuda militar, Daniel. Vamos lembrar que um pouquinho antes dessa guerra começar, o Scholz também prometeu ajuda militar e mandou capacetes. Toma aí, estão com os capacetes aqui no almoxarifado? E mandou um monte de capacete, né? A ponto do prefeito de Kiev perguntar se na próxima ajuda eles mandariam travesseiros. É um dos momentos maravilhosos daquele período antiguerra, antes da guerra, né? Se na próxima vez a ajuda, uma vez que foi capacete no primeiro momento, seria travesseiro na próxima. Talvez fossem, né, talvez essa ajuda viesse agora com tanques de combate. A Annalena Baerbock, mais uma vez, a ministra das Relações Exteriores, foi perguntada, vem cá, tanque, será que rola? Minha interpretação, tá, Daniel, é que ela ficou com vergonha de dizer que não, de cravar que não. Mas ela mandou vamos ver. Né? De repente, porra, até rola aí, mas não posso prometer nada. Na volta a gente compra. E um outro elemento que deve colocar mais pressão sobre a Alemanha ainda é que os Estados Unidos devem aprovar mais um pacote de ajuda militar à Ucrânia em breve. Não dá para saber de quanto que vai ser. Lembrando, o Biden já conseguiu aprovar no Congresso mais de 40 bilhões de dólares em ajuda militar e está soltando em doses homeopáticas. Né? De vez em quando ele vai lá e solta um pacotezinho aí para manter o assunto quente, né? O assunto recorrente, mas agora isso está aumentando bastante a pressão sobre a Alemanha, porque na hora qualquer um ajuda, todo mundo olha para a Alemanha e fala assim, e aí, Alemanha, como é que vai ser? E você vai entrar nessa brincadeira em que momento? Ô, Tanguy, você sabe que hoje o Denis Shmyhal, que é o ministro das Finanças da Ucrânia, apresentou a sua proposta de orçamento para o próximo ano. E me chamou a atenção, aliás, várias coisas me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, ele destacou que algo em torno de metade, pouco menos da metade, do orçamento de 2023 seriam direcionados para os setores de segurança e defesa. Confesso que eu achei até pouco, achei até que seria mais uma parcela ainda maior do orçamento do governo ucraniano dedicado a essa prioridade. Né? Então, a gente está falando aí de um orçamento de defesa que no ano que vem seria algo em torno de 31 bilhões de dólares. Não é lá muita coisa em comparação ao orçamento de defesa da Rússia. Fora isso, ele também destacou que algo em torno de 35% do orçamento vão ser gastos em programas sociais, como pensões, assistências às famílias de baixa renda,
pagamentos a deslocados internos, bem como gastos com remédios e educação. E é interessante que ele construiu esse orçamento com duas premissas que me pareceram, no mínimo, otimistas. Ele destacou que a previsão de crescimento para a economia ucraniana no ano que vem seria 4,6% e a inflação seria de 30%. Eu acho que ele está muito otimista nos dois casos. A economia ucraniana, só no primeiro semestre desse ano de 2022, encolheu mais de 15%, deve encolher ainda mais nesse segundo semestre, e não vejo a economia ucraniana se recuperando, nem que seja pouco, porque seria uma recuperação pequena, perto da perda nesse ano de 2022, ao longo do ano de 2023, ainda mais se o conflito continuar. Quer dizer, como é que você vai ter a expectativa de crescimento da economia ucraniana dentro de um contexto como esse? Pode ser até que ocorra, mas me parece, no mínimo, um pouco otimista. E 30% de inflação me parece pouco também para o contexto de continuidade da guerra. Em um contexto como esse, a inflação ucraniana seria ainda maior. Mas, de qualquer maneira, fica aqui o registro de que pouco menos de metade do orçamento do governo ucraniano proposto para o ano de 2023 será para segurança e defesa, e ali algo em torno de 35% desse mesmo orçamento seriam gastos com programas sociais. É a Ucrânia mantendo algum grau de normalidade, mantendo aí o funcionamento das suas instituições, procurando realmente se manter viva, se manter de pé. Acho que faz parte do jogo, inclusive, você destacar que o governo está funcionando e que existem aí já perspectivas e projeções para o ano de 2023. A ver como é que vai ficar essa questão do orçamento militar, que me parece pouco para enfrentar a Ucrânia, para enfrentar a Rússia, mas de qualquer maneira existe sempre a possibilidade de auxílios externos, de novos auxílios externos, o que sempre dá uma turbinada nesse orçamento militar, Tanguy. Daniel, a gente teve hoje mais um cenário de guerra, né? Mais um cenário complicado, dessa vez no sul do Cáucaso, que também é uma região ali absolutamente explosiva, que teve inclusive uma guerra, né, na década de 90 e um novo conflito em 2020 entre a Armênia e o Azerbaijão. Lembrando que quando a gente fala sobre esse atrito entre os dois, é uma questão que envolve aquela região de Nagorno-Karabakh. Se você está ouvindo a gente aqui, eu recomendo que, se você tiver curiosidade, pega uma mapinha, joga no Google aí, Nagorno-Karabakh, dá para ver como é que funciona a coisa, mas o fato é que você tem a Armênia, né, ali no sul do Cáucaso, e a leste da Armênia, né, o leste da Armênia, você tem o vizinho que é o Azerbaijão. A questão é que tem uma região dentro do Azerbaijão cuja maioria da população é armênia. E que, portanto, declaro que, olha, isso aqui é parte da Armênia, muito embora seja um enclave dentro do Azerbaijão, que eles chamam de República de Artsakh, né? Mas, enfim, é conhecido internacionalmente como Nagorno-Karabakh. Então, a gente teve um conflito em 2020 com o Azerbaijão tentando retomar Nagorno-Karabakh, enfim, um conflito bastante agressivo e bastante violento. Segundo a Armênia, Daniel, no início do dia de hoje, né, lembrando que a gente está gravando esse episódio aqui na terça-feira, então nas primeiras horas dessa terça-feira, as hostilidades voltaram a escalar quando as forças do Azerbaijão lançaram um forte ataque usando artilharia, morteiros, drones e rifles de grosso calibre que mataram 49 soldados armênios, atingiram, aliás, não apenas instalações militares, mas também instalações civis do lado armênio da fronteira. Naturalmente, o Azerbaijão diz que não foi bem assim e que, na verdade, são os armênios que estão há semanas fazendo uma série de ataques provocativos, bombardeios e que se intensificaram ao longo dos últimos dias e que o Azerbaijão apenas respondeu a essas provocações e que 50 soldados do Azerbaijão teriam morrido nesse ataque. Eu achei curioso que até o número de soldados mortos de um lado e de outro, os dois dizem algo parecido, né? A Armênia fala em 49 mortos, o Azerbaijão fala em 50 soldados azeres mortos. A situação, então, Daniel, nesse momento é extremamente tensa e teve uma pessoa que pediu calma e falou assim, gente, guerra não leva a lugar nenhum. Por favor, parem com isso. Que foi um senhor chamado Vladimir Putin. Vladimir Putin não é possível, se disse... não é possível. É verdade. Ele agora é o pacificador. Ele disse que está extremamente preocupado com as instabilidades e com os problemas e disse, Daniel, porra, as pessoas podem acabar começar a se machucar, Daniel. Porra, tem tiro, tiro pode machucar as pessoas.
Então Putin pediu calma e se disse extremamente preocupado com o que está acontecendo no Azerbaijão e na Armênia. Lembrando que a Rússia é um país que vende armas para o Azerbaijão e para a Armênia. Mas isso é outra questão, tá, Daniel? É um país, a Rússia é aliada da Armênia, apesar de vender armas para o Azerbaijão também. Mas o fato é que a Rússia, apesar de vender armas para os dois e fazer guerra na Ucrânia, está preocupado com o que pode acontecer no sul do Cáucaso, Daniel. Tanguy, você sabe que no dia de hoje, na terça-feira, o Parlamento Europeu aprovou aí uma nova resolução em que, na prática, ela impõe sanções comerciais a produtos ligados a desmatamento, a áreas de desmatamento e também degradação ambiental. O texto lista commodities que devem ser proibidas de entrar na União Europeia caso estejam vinculadas a essas áreas. O texto foi aprovado com ampla maioria, 453 votos a favor contra 57 votos contra, e com isso produtos como soja, cacau, óleo de palma, milho, borracha, entre outros, passariam a estar proibidos de entrar na União Europeia caso tivessem sido produzidos, extraídos em áreas de degradação ambiental, em áreas de desmatamento. Agora, é importante destacar que para essa medida entrar em vigor, ela precisa ser aprovada nos 27 parlamentos de cada um dos Estados-membros. Consequentemente, isso pode levar ainda algum tempo, mas é uma medida que potencialmente pode impactar o Brasil. O Brasil que tem tido aí um crescimento das áreas de desmatamento, inclusive para a produção de carne. Carne também está entre os produtos listados dessa resolução, e o Brasil eventualmente poderia ter aí dificuldades no acesso ao mercado europeu dentro de um contexto onde essa resolução venha a ser aprovada pelos 27 parlamentos dos 27 Estados membros da União Europeia. Mostra a prioridade da pauta ambiental na União Europeia, lembrando que a gente está falando de um dos principais mercados para os produtos brasileiros, e realmente o Brasil precisa se recuperar nessa questão ambiental. O Brasil, que sempre foi um país de vanguarda, sempre foi um país, inclusive, que tinha a capacidade de ensinar e de destacar e de liderar temas e discussões ambientais, tem ficado para trás, e isso está trazendo e tende a trazer ainda mais impactos do ponto de vista econômico, ainda mais com a aprovação de uma resolução como essa. Ô, Daniel, tem uma notícia ruim para você, cara. É uma notícia mais uma, não é possível, rapaz. Mas essa é pessoalmente ruim para você. Você não meu é Deus. global, que é ruim para o mundo. É ruim para você especificamente, porque eu sei que você traz um trauma nesse seu coraçãozinho da sua infância, quando acabou a União Soviética e você teve que decorar mais sei lá quantas mil capitais que seu pai obrigava. Eu não me recuperei disso até hoje, Pois cara. é. Seu Nelson, você sabe, você conhece seu Nelson. Conheço, sim. Me obrigava a conhecer todas as capitais de todos os países do mundo. E quando veio a União Soviética e a União Soviética se desintegrou, eu caí em desespero. Eu falei, eu não vou aprender a capital do Cazaquistão. É isso mesmo que eu queria falar. Não, é Cazaquistão. Não Pode vou. parar aí. Falei, Capital do Cazaquistão, Daniel, faça favor. Não quero saber. Não tenho trauma, bloqueei. Não quero saber. Então. Capital de ex-República Soviética, eu bloqueei. Pois é. O nome da capital, Daniel, era Astana, que é um nível de criatividade muito grande, Daniel, porque em casaque, Astana quer dizer, como dizer, capital. Então, Astana quer dizer capital. A capital se chama capital. Se chama capital. É um nível de literalidade, Daniel, que deixaria qualquer português orgulhoso. Fala assim, isso é literalidade. Tá? E aí, Daniel, o Cazaquistão teve um presidente que ficou, após o fim da União Soviética, que foi um cara chamado Nursultan Nazarbayev. Ele foi presidente do Cazaquistão entre 1991 e 2009. Né? Então ele permaneceu esse tempo todo, aí ele estava sem nada para fazer, foi ficando como presidente e renunciou. Em 2019, ele renunciou. O sucessor dele, um cara chamado Kassim Tokayev, que, aliás, é o atual presidente do Cazaquistão, fez uma homenagem ao antigo presidente, né, o Nursultan Nazarbayev, e mudou o nome da capital. Então, o nome da capital, a partir de 2019, deixou de ser Astana, capital. Deixou de ser capital. O nome da capital deixou de ser capital. Deixou de ser capital e passou a ser Nur-Sultan, exatamente em homenagem ao Nursultan Nazarbayev.
Mas aí, Daniel, passou o tempo, ele falou assim: ah, cara, eu cansei desse nome, eu acho que eu vou voltar para o nome anterior. Então, passou hoje, Daniel, o Cazaquistão aprovou hoje a proposta de restaurar o antigo nome da capital. Então, a capital do Cazaquistão era Astana, também conhecido como capital, passou a ser Nur-Sultan e agora vai voltar a ser Astana. Obviamente que tem uma questão política importante aí, Daniel, porque o atual presidente, o Tokayev, era muito próximo ao presidente anterior, né, o Nazarbayev, só que eles acabaram se afastando. A gente teve uma série de manifestações em janeiro desse ano, não sei se você lembra, né? Assim que a gente voltou do recesso esse ano agora, o grande assunto era exatamente as manifestações no Cazaquistão e tal. Então, isso acabou gerando um certo distanciamento entre os dois. O Tokayev, né, o atual presidente, fez muitas críticas ao presidente anterior e acabou, portanto, gerando um certo distanciamento até do ponto de vista da imagem dos dois. Então, hoje, portanto, saiu a decisão do Tokayev, junto com o parlamento, de voltar com o nome da capital, deixa de ser Nur-Sultan e volta a ser, vai voltar, né? Enfim, não voltou ainda, mas deve voltar a ser Astana. E aí, essa brincadeira do presente que você dá para o outro cara, né? O Tokayev, ele tirou um título que ele tinha dado para o ex-presidente. Ele tinha dado um título para o ex-presidente de Elbazi. Elbazi quer dizer o líder da nação. Aí ele falou assim, aí tem mais o seguinte, hein? Você não é mais Elbazi, você não é mais líder da nação, coisa nenhuma. Então o camarada perdeu junto, né, o título de líder da nação e o nome da capital, que deixa de ser Nur-Sultan e volta a ser Astana, né? Então você anota aí para se você for almoçar na casa do seu Nelson no domingo, se ele te perguntar, você já está atualizado, você já diz Astana. Astana, ok. Vou anotar, Tanguy, vou anotar porque Anota. eu acho importante esse Eu vou questionamento mandar pode mensagem para surgir. ele. Depois você me dá o Faça celular, eu vou mandar isso. mensagem para ele para lembrá-lo de te cobrar nisso no domingo. Ô, Tanguy, você sabe que o Petit Jornal é muito ouvido pelo mundo, né, Ah, rapaz? muito. Sim. E no dia de ontem nós falamos aqui sobre a expectativa em relação ao CPI nos Estados Unidos, né, que é o Consumer Price Index, nada mais é do que o índice de preços ao consumidor norte-americano, e havia ali uma expectativa otimista, uma expectativa de que o CPI tivesse caído no mês de agosto, ou seja, que tivesse acontecido uma deflação nos Estados Unidos, mesmo que fosse uma deflação leve. Pois bem, tem que saiu o CPI e não teve deflação nos Estados Unidos. Houve um leve aumento da inflação de 0,1%, mas mesmo assim foi uma frustração de expectativas, porque esperava-se uma queda. Então, você acabou tendo ali um rearranjo das expectativas em relação ao cenário econômico dos Estados Unidos para os próximos meses. Esperava-se ali que o núcleo do CPI, né, o núcleo traz ali os principais produtos, alguns produtos considerados mais sensíveis, havia uma expectativa de que esse núcleo do CPI caísse para 5,9% no acumulado de 12 meses, isso não aconteceu, ele está em 6,3% no acumulado de 12 meses, e pensando no CPI completo, não apenas no núcleo, nós temos aí uma inflação nos Estados Unidos ao consumidor de 8,3% nos últimos 12 meses. Por que isso é importante? Porque se a inflação está mais alta do que nós esperávamos, significa que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, vai ter que aumentar ainda mais a taxa de juros em comparação ao que a gente esperava. Isso leva à perspectiva de uma desaceleração mais forte da economia americana, leva à perspectiva de uma valorização do dólar em relação às principais moedas do mundo, ocorre ali uma certa desorganização nas balizas, nas expectativas em relação à economia global. Por isso que os mercados ficam nervosos, por isso que no dia de hoje a Bolsa de Valores de Nova York teve a maior queda desde junho de 2020, que era o auge da pandemia. Tamanho foi o estrago desse anticlímax em relação ao índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos. Claro, se você acha que o juro nos Estados Unidos vai subir com mais força, é natural que as ações caiam de valor. As pessoas canalizam o seu dinheiro para renda fixa, canalizam o seu dinheiro para receber juros. Também existe aí uma expectativa de menos crescimento, menos lucratividade, menos dividendos, e dentro de um ambiente como esse, o mercado de ações fica muito menos atraente. Vamos continuar acompanhando, Tanguy, porque realmente a inflação continua sendo o principal desafio da economia dos Estados Unidos.
o Fed, que tem autonomia completa, não tem qualquer tipo de interferência do executivo, já sinalizou que vai ser bastante duro nas suas altas de juros, mesmo que isso sacrifique crescimento econômico. Isso vai trazer consequências para as eleições de midterms, as eleições de meio de mandato nesse segundo semestre nos Estados Unidos. É muita coisa que está dependendo aí desse ambiente macroeconômico dos Estados Unidos e, sem dúvida alguma, ele merece a nossa atenção. O CPI é o IPCA deles lá, né, Daniel? É isso? É o IPCA deles mesmo. A IPCA. Exatamente isso. Tá. A IPCA. A IPCA é uma forma interessante, só que no caso o nosso a IPCA é porque a gente tem o amplo. Então é o índice de preços ao consumidor amplo, é o referencial para, inclusive, o regime de metas de inflação aqui no Brasil. Beleza. Daniel, fala um pouquinho sobre a Argentina. A gente teve aquela cena impressionante, né, do cara tentando atirar a poucos centímetros do rosto da Cristina Kirchner. E a Argentina anunciou hoje a prisão de uma terceira pessoa suspeita de participação no atentado. Naturalmente, o cara que tentou o atentado em si já foi preso naquele mesmo momento, né? O Fernando Sabag Montiel saiu lá de tudo quanto é lugar, né? Que é brasileiro e tal, lembrando que está na Argentina há muito, muito tempo, então não parece ter qualquer tipo de ligação com o Brasil. Foi presa também, poucos dias depois, a namorada dele, a Brenda Uliarte, e hoje foi presa uma terceira pessoa chamada Agustina Dias, que é uma amiga da namorada do cara, uma amiga, então, da Brenda Uliarte. Aparentemente, as investigações até esse momento, Daniel, dão conta de que não havia uma grande organização, enfim, um profissionalismo, não é nada disso, como a gente viu, né? Tanto é que, ainda bem, né? Mas o atentado falhou. Mas o que as investigações têm apontado, Daniel, é que, em primeiro lugar, era um núcleo pequeno, aparentemente o casal e mais uma amiga da mulher, né? Enfim, que compunha esse casal. E as autoridades acreditam que eles já tinham feito uma tentativa de atentado antes e que abortaram alguns minutos antes, por algum motivo, enfim, sentiram que não ia dar certo e tentaram mais uma vez. Claro que a investigação tem muito a avançar ainda, mas o fato é que no celular da Brenda Uliarte encontraram uma série de fotos dos dois, né, do Fernando, que foi o cara que tentou atirar, e da namorada dele, em poses ameaçadoras, com armas e tal. Que é um negócio bem típico e bem amador, né, Daniel? Se o cara quer fazer um atentado, atirar na cara da ex-presidente, vai tirar foto posando com arminha e vai deixar isso salvo no celular. Então as investigações avançam, mas o fato é que hoje nós tivemos mais uma pessoa presa por conta de participação, direta ou indireta, na tentativa de assassinato da Cristina Fernandes Kirchner, Daniel. O Tanguy, fica aqui o registro de que os acionistas do Twitter, veja você, aceitaram a proposta do Elon Musk, a proposta do Elon Musk de compra, a proposta de 44 bilhões de dólares. Ele não tinha desistido, Daniel? Que zona ele isso? Tinha desistido, não interessa, mas eles aceitaram. Chegou o momento de aceitar, de formalizar que eles aceitam. É claro que me parece que é um movimento muito mais jurídico do que qualquer outra coisa, afinal, existe um julgamento marcado do Twitter contra o Musk, dos acionistas do Twitter contra o Musk, que vai acontecer no Tribunal de Chancelaria de Delaware, e está marcado para o próximo dia 17 de outubro. Zé Biden. Terra de Zé Biden, exatamente. Quer dizer, Zé Biden, aliás, que a gente viu na aula que a gente deu hoje. Terra política, né? Não terra de nascimento. Exatamente. Ele nasceu na cidade de Scranton, na Pensilvânia. O pessoal que assiste The Office aí vai acabar se identificando, apesar dele ter feito a carreira política dele no estado vizinho ali, em Delaware. Daniel, podemos falar de Polônia? Poland. Por favor, vamos nessa. Daniel, a Polônia é insuportável. Insuportável. Ela aparece todos os dias aqui sendo cada dia mais insuportável, mais sem freio, sem energia nuclear. E ela está querendo obter energia nuclear. E os Estados Unidos, Daniel, dão asa à cobra. Os Estados Unidos se ofereceram, disseram que vão abrir base militar na Polônia. Eles já dão asa à cobra. E agora, os Estados Unidos se ofereceram para construir não um, não dois, não 3, não 4, não 5, 6 reatores nucleares na Polônia. E o objetivo da Polônia, naturalmente, que ela está projetando, é ter esses 6 reatores nucleares operacionais até o ano de 2040. Então, esse é um plano que a Polônia criou exatamente por conta do cenário da guerra. Então, a Polônia vem falando bastante, aliás, com vários outros países europeus,
o objetivo de obter a sua independência energética, não precisar da Rússia para nada, né, conseguindo ficar absolutamente autônomo com relação ao elemento energético. A França e a Coreia do Sul também se ofereceram para construir esses reatores, mas a Polônia está balançada, né? O coração da Polônia é um coração todo próximo aos Estados Unidos. A Polônia se derrete toda. Apareceu os Estados Unidos, apareceu alguém fardado, falando com sotaque americano, eles endoidam. Então, a Westinghouse, que é uma empresa americana, junto com a Bechtel, outra empresa americana, formularam um projeto e, portanto, é possível, provável, que ao longo dos próximos tempos, há uma certa urgência nisso, por motivos óbvios também, né? A guerra está rolando agora, enfim, então o objetivo é avançar com isso quanto antes. A Polônia se torna um país que também terá usinas nucleares no seu território. Não sei, Daniel, fico preocupado, eu acho que tem uns 180 países que eu confiaria mais de ter usina nuclear do que a Polônia. A Polônia é sem freio demais para ter usina nuclear no seu território. Mas é isso, é provável que os Estados Unidos construam esses 6 reatores em solo polonês, Daniel. Ah, meu Deus, Tanguy, a Polônia com, sei lá, fiquei nervoso agora Sei também, lá, a fiquei palavra é essa mesmo. preocupado. Pois é. Mas, enfim, adiante, Tanguy. Vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, Daniel, solta a vinheta aí. Tanguy, hoje eu quero falar sobre um oligarca russo exilado, o senhor Mikhail Khodorkovsky, que, aliás, é um Isso é grande, hein? inimigo, é o grande inimigo do Putin. Ele já foi o homem mais rico da Rússia, ele passou 10 anos na cadeia, ele já fez 2 greves de fome, ele tem aí uma recompensa de $500 mil pela sua cabeça. Enfim, Tanguy, mas o senhor Mikhail Khodorkovsky resolveu fazer aí uma entrevista lá no seu escritório em Londres, afinal ele vive em Londongrado, e ele destacou o seguinte: achei que ele foi corajoso. Ele falou, olha, Putin não pode parar a guerra, mas também não pode vencê-la. Achei que ele foi enigmático, como tentando ali sugerir uma certa provocação, Tanguy, a Vladimir Putin, sugerindo que, olha, Putin, acho que você está com seus dias contados. De qualquer maneira, Tanguy, fica aqui o registro que o senhor Mikhail Khodorkovsky efetivamente está sugerindo que Vladimir Putin não vai abandonar a guerra, não vai voltar atrás, mas também não tem como vencê-la. E me chama a atenção, claro, ele fazer essa declaração nesses dias, digamos assim, de reveses para o exército russo. Daniel, o Khodorkovsky é um dos oligarcas mais importantes de todos. Tá? A gente fala muito sobre Abramovich, eu acho que Abramovich é muito conhecido. Mas o Khodorkovsky talvez seja um dos mais importantes, inclusive, da história recente da Rússia. Ele era o dono da Yukos, que era se eu não me engano, era a maior empresa da Rússia de energia. E ele entrou em desacordo com o Putin, porque ele começou a financiar a oposição ao Putin. E o Putin encontrou uma multa de trânsito lá, falou assim, você está com um problema aqui no fisco. Ele falou assim, não tô. E aí o Estado foi lá, processou o Khodorkovsky, botou ele na prisão. Aí na prisão ele não conseguiu fazer a defesa da maneira que deveria e o Estado russo acabou estatizando, né? Acabou estatizando a empresa dele. Então, esse grande conglomerado energético que o Estado russo tem hoje, que envolve a Gazprom, que envolve outras empresas de energia, são em grande medida um conglomerado criado em grande parte em cima da Yukos, que era a empresa do Khodorkovsky. E aí ele teve que ir para a Suíça, ficou preso durante um tempo, depois foi para a Suíça e depois foi para Londres. Mas talvez seja, de toda essa linhagem de oligarcas, o Mikhail Khodorkovsky seja realmente um dos mais importantes. E aí a gente aproveita isso para agradecer aos nossos oligarcas, né? A galera que financia, que banca o Petit Jornal, que puxa o talão de cheque e fala assim, pode escolher o iate que a gente banca. Esses são os nossos apoiadores. Aliás, Daniel, eu até compartilhei isso no Twitter hoje. A gente fica sempre muito feliz, de verdade, assim, um reconhecimento enorme, mas a gente estava no top 5 dos principais podcasts lá da Apple Podcasts. Eu acho que a Apple Podcast estava querendo fazer um carinho na gente, viu, Daniel? Deixou a gente no gancho aí semana passada, ninguém conseguiu explicar, a gente teve que dar um jeito de resolver. Aliás, a Apple respondeu e falou assim, ué, gente, tá normal. É óbvio, né? Depois que a gente mudou de servidor, fez o diabo e conseguiu, a Apple respondeu, não, tá normal, aqui parece que tá tudo certo. Enfim, mas a Apple colocou a gente lá em 5º lugar entre os podcasts
e com o top 3 episódios, né? Episódios do dia. Enfim, sempre deixa a gente muito feliz. Então, agradecer muito o pessoal que ouve a gente, compartilha, que fala, né? Que aí a galera fala, pô, recomendo para todo mundo e tal. Isso é muito gratificante. Quero agradecer demais a todos vocês. E também o pessoal que financia o Petit Jornal, os apoiadores do Petit Jornal. Se você já é apoiador, muito obrigado. Se você não é apoiador ainda, na descrição desse episódio, seja no vídeo no YouTube, seja aqui no vídeo no Instagram, seja onde quer que seja, no episódio, onde você estiver ouvindo o nosso episódio, tem a descrição sobre como você pode apoiar o Petit Jornal. Tem várias maneiras e a gente recomenda que você nos apoie e nos ouça pela Orelo, que é o aplicativo que valoriza os produtores de conteúdo. Ô, Tanguy, eu registro também o nosso agradecimento a todos que ouvem o Petit Jornal, divulgam o Petit Jornal, apoiam o Petit Jornal e convido também o pessoal para conhecer o projeto Irmão, que é o petcursos.com.br, o streaming de atualidades do Petit, que tem uma série de cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. Vai lá no petcursos.com.br que eu tenho certeza que você vai gostar dos cursos que estão lá disponíveis para todos os assinantes. Lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, acontece uma aula nova, aberta à interação, que é depois colocada na plataforma. E como é sistema de streaming, assinou, tem acesso a todo o conteúdo que está lá disponível, Tanguy. É isso. Amanhã estamos de volta, Daniel. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Theo Borges comprou 2 selos. Obrigado para ele aí. Já termina o episódio, já fazendo agradecimento. Muito obrigado, Theo. Obrigadão, pessoal, que comprou selos. Tem selo à venda aí, Daniel? Acabou. Deve ter acabado, né? Tem selo à venda, bastante gente. selo. Apoia muito o Petit obrigado. Jornal. Ó, o pessoal tá falando aí de Petit Fofocas. A gente não faz fofoca aqui não, né, Daniel? A gente é contra fofocas. Jamais. A gente é contra. A gente não gosta. De fofoca. Somos a contra gente fofoca. não damos força para esse tipo de mexericos. Não faremos isso jamais. Nunca. A gente fala sobre a vida das outras pessoas. Mexerico entrega muita idade. Mexerico não usa mais, cara. Você sabe por que eu falei mexerico, cara? Eu levei a Dora numa peça sobre a história do Rio de Janeiro. Ela ia gostar, Daniel. E Daniel ficou falando assim, isso aqui aconteceu na rua tal. E aí tinha uma esquina ali que tinha um poste. Que era... Daniel adora. Coisa boa. E aí falou mexerico. Aí a palavra ficou na minha cabeça, porque tá falando sobre a década de 1930, Daniel. Aí fazia sentido. Época boa. Pô, imagina. Grande estabilidade no Brasil, verdade. Né? Praticamente não tinha confusão. Não, era ótimo. Eu sou o Jonathan da Nova Geração, mais uma vez comprou um selo aí. Cara, é impossível ler o nickname dele não completar, cara. Eu sou o Jonathan. não tem como, não dá. Simplesmente não tem como. Muito obrigado. Gente, o Rodrigo vai ser bloqueado agora. Mas, enfim, depois eu bloqueio ele. Por quê? Tá merecendo. Enfim, daqui a pouco eu bloqueio ele. Rodrigo 3674. É isso. Daniel, mais agradecimentos aí? Não, cara, por hoje é só. Fica aqui o nosso agradecimento a todos. E até a próxima. Beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.